Olá, caminhantes, tudo bem? Hoje a gente vai falar da energia do mês de dezembro de 2025 pela astrologia Pazi, que é a astrologia dos 4 pilares. No mês de dezembro a gente vai ter o rato de terra de natureza Yan. E essa é uma energia que ela é muito curiosa, bastante interessante. Por quê? Porque a gente teve uma pausa muito brusca no mês de novembro, porque a gente teve o porco, e o porco ele briga, ele tem uma intensividade, uma tensão muito forte com a energia da cobra, gerando uma parada muito brusca. Lembrando que a água controla fogo, então a gente tem aqui um embate entre os dois. Nesse mês a gente também tem uma água. O rato representando a energia da água, no entanto, ele não tem esse conflito, porque ele não tem o que a gente chama de choque com a cobra. Ele não tendo esse choque com a cobra, a gente está falando aqui de uma pausa que ela é mais leve, ela é uma pausa mais branda. A gente vê a energia do fogo em decréscimo, perdendo um pouco da sua força, mas de uma forma mais tranquila. Uma coisa que eu queria também ressaltar aqui, algo que aumenta essa tranquilidade que o mês de dezembro pode vir a trazer, é o fato de que a gente tem elementos que são muito harmônicos entre si, porque a gente tem a água virando madeira, a madeira virando fogo e o fogo virando a terra. Então existem mecanismos dentro dos elementos que constituem a energia do nosso mês, para que a gente tenha de tudo para que haja uma harmonia. Só que, ao mesmo tempo que existem essas condições de harmonia nesse mês, a gente vê, querendo ou não, a água controlando o fogo e a madeira controlando a madeira. Quer dizer, a madeira controlando a terra, né? Então, a gente tem um controle de uma harmonia que ao mesmo tempo guarda algo por trás. Isso seria algo semelhante a uma pequena paz armada, indo para o lado da geopolítica. Isso na nossa vida pode ser uma pausa estratégica em que a gente pode vir a se sentir pressionado por fazer alguma coisa ou por alguma demanda que a gente deixou em pausa. Enfim, não é uma pausa mais brusca, como aconteceu em novembro. Não existe mais aquele conflito, mas ainda existe uma ansiedade, ainda existe uma sensação de algo fora do lugar. Não tem mais aquela conturbação emocional tão intensa que o mês de novembro trouxe. Não tem mais aquela explosividade que o mês de novembro trouxe, mas ainda guarda aqui consigo alguns pequenos perigos, alguns pequenos asteriscos que a gente tem que ficar de olho, tá? A energia sendo uma continuação do mês passado, isso significa que para aqueles cujo fogo é um elemento muito relevante e importante no mapa, esse é um mês que continua, digamos assim, dando errado. Que continua aquela pausa em tudo aquilo que estava dando certo, digamos assim, tá? Então, se você tem o fogo como um elemento muito importante de equilíbrio no seu mapa, esse é um mês que dá uma pausa nos projetos, dá uma pausa nos processos, dá uma pausa naquela sensação de abundância, de tudo fluindo de acordo com como você gostaria, que a gente viu ao longo do ano de uma forma geral, tá? Para aquelas pessoas que o fogo, no entanto, foi uma grande questão de burnout, trouxe muita questão emocional muito intensa, para aquelas pessoas cujo fogo pesou emocionalmente, tá? Que sentiu-se pressionado, que se sentiu nesse excesso de yang. Muitas pessoas agora vão estar recuperando um pouco essa energia yin que foi desgastada. Tá? Então, pessoas que provavelmente se excederam demais, pessoas que acabaram se sentindo sufocadas, continuam um leve respiro. E esse respiro agora ele é menos emocionalmente intenso do que o que aconteceu em novembro. Em novembro, para essas pessoas, o que pode vir a ter acontecido é um pequeno surto que te fez parar.
é algo, um conflito, algo conflituoso que te obrigou a parar. Essa parada, ela era favorável, mas essa parada também, essa parada também trouxe questões emocionais, levantou um lodo que estava ali por debaixo, que você estava tapando há um certo tempo. Tá? Então, no mês de dezembro, é mais tranquilo lidar com essa questão emocional, é mais tranquilo se reabastecer dessa energia de natureza ainda. Então, aqui, o que o mês vai vir a trazer para você depende muito do quão favorável é o fogo no seu mapa ou não, tá bom? Para aquelas pessoas que o fogo é muito favorável, dá uma pausa, repensa, estrutura, agradece o que aconteceu, olha para trás, vê o que você construiu, dá uma leve parada nesse final de ano. Para aquelas pessoas que o fogo não é favorável, cara, usa esse tempo desse mês de dezembro de uma forma estratégica, porque você vai precisar recarregar suas baterias, você vai precisar entender quais foram os padrões que você fez que te levou a esse pico desse estresse emocional, que te levou a essa sensação de sufocamento, que te impediu de descansar, de olhar para suas emoções, de olhar para dentro, tá? Porque você vai precisar retirar esses aprendizados, porque o próximo ano é fogo sobre fogo. Então, o próximo ano é um grande incêndio. Se você não faz essa pausa direito agora, você corre sérios riscos de no próximo ano ter o que passou esse ano de uma forma ainda mais intensa, tá bom? Então, gente, para nossa vida, para o dia a dia, essa é a nossa leitura do mês de dezembro. Pensando na estrutura geopolítica, lembrando que a gente está numa situação de guerra, a gente vai entrar realmente ali um pouco nessa questão de paz armada. Então, para quem está acompanhando geopolítica, sabe que houveram tensões muito fortes no mês de novembro. Recentemente a gente teve o Japão alfinetando a China em relação a Taiwan, algo que eu já venho dizendo desde a leitura do ano de 2025, que Taiwan pode vir a ser um dos palcos do início dessa Terceira Guerra Mundial, tá? Então a gente teve tensões muito intensas ali no mês de novembro que tendem a dar uma suavizada, tendem a dar uma amenizada, tá bom? Amenizada não significa uma pausa. Todos os chefes de estados já estão se preparando, já estão falando sobre a possibilidade de haver um grande conflito, tá? Mas é uma pequena pausa, uma pequena... diminui um pouco os ânimos, alguém faz uma concessão aqui, alguém faz uma concessão acolá, porque também ninguém merece passar a virada de ano com medo de conflitos na cabeça, tá? Então a gente tende a ter uma pequena pausa. O mês de novembro, ele também trouxe à tona muitas emoções explosivas, né? Então muitas ações impensadas. As ações aqui do mês de dezembro já são mais pensadas, já são mais estruturadas, são menos emocionais, digamos assim, tá? Então, isso faz com que exista uma tendência maior de diplomacia, exista uma tendência menor de indivíduos causando problemas coletivos, tá? Então, nisso a gente tem uma tranquilidade maior, tá bom, gente? Agora sim, vou fazer o disclaimer que eu sempre faço nas leituras de mês. Isso é uma leitura geral, isso é uma leitura abrangente. Para entender como essas energias se aplicam no seu mapa, a gente precisa entender a sua realidade. A gente precisa entender o que você fez nos meses anteriores, qual que é o feng shui ao seu redor, qual que é as escolhas de vida que você fez e também entender o seu mapa para ver como é que essa energia ela se aplica sobre o seu mapa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!